Meus amigos, eu quero tratar de um assunto muito importante e que aflige a todos os brasileiros, sem exceção. Vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar ele ao máximo, porque realmente é muito importante. E eu vou trazer aqui uma conversa franca com você que paga a conta, com você que sustenta uma casa, com você que é do mercado financeiro, com você que está por aqui com Lula por causa dos escândalos de corrupção. Enfim, tudo isso aqui é relativo a vocês. Vamos lá? Não ri não, tá? Eu vou explicar a matéria, mas eu preciso que primeiro você encare com seriedade, por mais difícil que isso possa parecer. O Maílson da Nóbrega é um cara que tem certa reputação. Ele escreveu aqui para a revista Veja Negócios o seguinte: impostos, diminuir piora. Quando você bate o olho, você fala assim, pô, cara, isso aqui é uma matéria estilo Miriam Leitão. A notícia é essa, que a inflação desacelera, mas eu vou com R$100 no supermercado, não consigo comprar quase nada, os preços estão super altos. Essa é uma coisa importante na economia, é que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto, sensação de carestia, mesmo quando os índices estão mostrando queda. E ok se você tiver ignorado, porque aqui só tem uma intenção, que é descredibilizar o Flávio Bolsonaro, igualzinho a Miriam Leitão sempre faz, não com muita inteligência, vamos ser sinceros, mas a gente tem que admitir também que eles são esforçados. Até porque também, né, tem muito interesse que move essas pessoas, né? Errada ela não tá. Otário é quem acredita. E aí na matéria tá lá, no Brasil há que fazer cortes equivalentes de gastos. Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, promete baixar os impostos. Dificilmente ele terá estudado o assunto. Por que ele parte do pressuposto que o Flávio não estudou do assunto? Todo mundo viu que durante o governo Bolsonaro, que pela primeira vez a gente teve um economista liberal e com poder para fazer, para implementar suas políticas, porque antes botavam só quando o circo estava pegando fogo, chamavam alguém, o cara não tinha poder de nada ou propunha reformas e nunca ia adiante. Então chamaram o Paulo Guedes colocou ordem na casa, botou as estatais para bater recorde, só colocando as pessoas certas no lugar certo. O Correio voltou a dar lucro, acabou o escândalo dos fundos de pensão, e inclusive a gente teve, pela primeira vez, uma política de redução de impostos. Bolsonaro tinha muito problema com o Congresso, então o que ele fazia? Ele abaixava aqueles impostos que só dependem da caneta do presidente, como, por exemplo, o IPI, Imposto sobre o Produto Industrializado. Foram mais de 4 mil itens que ele reduziu o imposto. Teve muito medicamento, insumo para agro, enfim, todo brasileiro, ainda que não saiba, foi afetado de maneira positiva pela política de Jair Bolsonaro. E aí eu estou falando isso porque eu vou seguir adiante, porque o Maílson da Nóbrega parece que não acompanhou o governo Bolsonaro. Mas ele segue aqui. Parece refletir conversas de quem reclama da carga tributária, que por seu tamanho e complexidade prejudica a produtividade e, assim, a competitividade dos nossos bens e serviços. Ou seja, falou que o Flávio Bolsonaro é um mero papagaio repetidor dessa pauta, porque parece que dá voto. Ele pode ter ouvido falar na curva de Laffer. É uma teoria segundo a qual os aumentos de impostos elevam a receita tributária, mas a partir de certo ponto tendem a reduzi-la. O Brasil inteiro, pela primeira vez, ouviu falar na curva de Laffer a população, as pessoas comuns. Essas que pessoas como o Maílson da Nóbrega, muito inteligentinho, parecem, né, ignorar, relegar um segundo plano. Porque quem sabe, afinal de contas, é o Maílson da Nóbrega. Só que ele está reclamando do Flávio, e quem é mesmo o atual ministro da Economia do Brasil? Eu quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Naércio Menezes para passar. Então eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC. E é o que eu mais ou menos domino. Aí, outros interesses falam mais alto e ele acaba criticando não o ministro da Economia, que pouco tempo atrás pediu para sair o Haddad, mas sim o Flávio Bolsonaro. Reduções de impostos tendem a aumentar a arrecadação, pois aumentam a atividade econômica. Parabéns, Maílson da Nóbrega, escreveu uma linha correta. Vamos continuar. Mesmo que essa vantagem fosse válida, ela não se aplicaria bem ao Brasil. Com efeito, o governo federal pode reduzir apenas os seus impostos, os quais representam 21,6% da carga tributária. Pergunto para você que paga imposto todo dia, tá ruim? Reduzir até, ter um escopo para começar um planejamento, a possibilidade de reduzir até 21,6% de impostos? Eu acho que é bem considerável. Então o governo federal tem que cair para dentro dessa pauta. O restante pertence aos estados e municípios
que tem a competência para arrecadar perto de 80% dos tributos. Dificilmente adeririam à proposta, mesmo que ele propusesse uma emenda constitucional para impor a redução de impostos aos entes subnacionais. A ideia inconstitucional seria rejeitada pelo Congresso e pelo STF. Como é que o Bolsonaro fez durante a pandemia, Mailson da Nóbrega? Para reduzir o imposto federal e obrigar que os estados também o fizessem? PEC. Olha que o Congresso naquela época era muito mais hostil do que tem um prognóstico para ser o Congresso do ano que vem. O Congresso atual é mais conservador do que o anterior é quando o Bolsonaro estava na presidência, e o prognóstico para o futuro, a previsão é de um Congresso ainda mais à direita. Então por que não passaria pelo Congresso, Mailson? Pauta dessa daqui de redução de impostos, com apoio popular amplo, faz igual o Bolsonaro, igual o Milei, cria, dá o estopim ali para começar um debate público e depois, com as convicções feitas, os debates feitos, aí você cai para dentro do Congresso com uma pauta clara e objetiva, onde todo mundo entende, inclusive aqueles que votam nos deputados e nos senadores. Eu não entendi porque de largada você já fala que o Congresso vai rejeitar. E outra coisa, o STF. A gente sabe que o sistema tributário nacional está na Constituição brasileira, está ali na meiuca da Constituição. Não deveria, mas está lá. Se o STF for interferir, será que vai interferir com um novo Congresso? E se esse novo Congresso tiver uma maioria de senadores? E se já tivesse sido aberto ou até feito impeachment de algum ministro do STF? Será que eles vão ficar tão à vontade para rejeitar mais uma vez uma pauta aprovada pelo Congresso, ainda mais tratando de PEC, uma proposta de emenda à Constituição? Tem muita coisa. Os sis que o Mailson da Nóbrega traz são muito fracos diante dos sis prováveis de ocorrerem nessas eleições. Então, o que ele está falando que não vai dar certo, já deu certo no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro baixou um dia nos impostos federais sobre os combustíveis durante a pandemia. No dia seguinte, 18 governadores compensaram exatamente no mesmo montante que o Bolsonaro reduziu. O que o Bolsonaro fez? Correu para dentro do Congresso Nacional. Graças aqui também à articulação do então presidente Arthur Lira, a gente conseguiu reduzir os impostos dos combustíveis para todo o Brasil. Agora aumentou de novo. O que o Lula fez? Ele só reduziu o tributo. Ele não foi cair para dentro do Congresso para obrigar os estados também a reduzir e parou na metade do caminho. Por quê? Porque é um presidente que não está preocupado com o interesse público. Está preocupado com o lucro das estatais que vai para o bolso dos coleguinhas dele, por exemplo. Mas vamos continuar aqui no Mailson da Nóbrega. O candidato, está falando o Flávio, poderia dizer que a ideia se aplicaria apenas à União, o que passaria facilmente sem ninguém pestanejar, pois a grande maioria dos nossos parlamentares adora ideias populistas. Ele está falando que reduzir imposto é uma ideia populista e ele está criticando isso, falando, esses parlamentares aí, como é pauta aí que pega bem com o povão, eles vão tudo votar, mas redução de imposto, na cabeça do Mailson da Nóbrega, não está legal não. Não se furtariam a apoiar Flávio se ele virasse presidente da República. A votação beiraria a unanimidade nas duas casas do Congresso. Tomara que assim seja. Sucede que, ao contrário do que pensa o oposicionista, o Flávio, a medida seria desastrosa. Vamos ver o porquê. Para que a diminuição de tributos desse certo, em um país que ostenta um enorme déficit público de quase 10% do PIB, seria preciso compensar a perda de arrecadação com corte de despesa. Ora, Mailson da Nóbrega, e o que é que está no plano de governo do Flávio Bolsonaro? Redução de despesas. O que é que o Bolsonaro fez logo no primeiro ano do seu mandato? Ele reduziu mais de 20 mil cargos em comissão. Cortou um monte de ministério, inclusive o Flávio Bolsonaro fala isso. De largada, pode botar, já vão ser menos 10 ministérios e muito provavelmente esse número ainda vai aumentar, serão menos ainda ministérios. Tal qual foi o governo Bolsonaro. Então os problemas que o Mailson da Nóbrega traz, qualquer pessoa que tenha acompanhado o governo Bolsonaro ou que tenha um mínimo conhecimento de causa, e olha que quem está falando aqui não é nenhum economista, minha formação é em direito, conseguiria responder. Então por que o Mailson da Nóbrega está trazendo esses problemas aqui? Essa é que é a grande pergunta. Porque são todos problemas solucionáveis. Sem isso, sem os cortes na despesa, sem isso, o déficit agravaria, o que poderiam diminuir a já baixa confiança no país. Haveria fuga de capitais, o dólar ficaria mais caro, a inflação subiria e o Banco Central seria levado a elevar a taxa básica de juros. A situação da economia ficaria muito pior do que já está. Então, Mailson da Nóbrega parte do princípio seguinte: se você reduzir os tributos, vai aumentar o rombo fiscal. Ele não concebe que, reduzindo tributos, você
vai estimular a atividade produtiva e com mais bens e produtos, serviços em circulação, isso aumenta a arrecadação de impostos do governo. É justamente sobre isso daqui que fala a curva de Laffer, que o Maílson da Nóbrega diz que o Flávio provavelmente não deve ter estudado ou ouviu de orelhada. Ora, Maílson da Nóbrega, o senhor não é uma pessoa burra. O senhor é inteligente. Por que o senhor está fazendo a matéria dessa? Agora eu vou abrir aqui uma outra parte que o senhor talvez não tenha visto. Você tem a questão de reduzir tributos, reduzir a burocracia, estimular a atividade produtiva. Com mais pessoas trabalhando, mais empresas abrindo, ao contrário do que ocorre hoje, que ocorre em recorde de fechamento, mais dinheiro entra no cofre do Estado. Mas não é só isso. Isso daí você está trabalhando com um plano que você está vendo nesse momento. Agora, vamos lá? Vamos para o passo importante? Vamos para aquilo que é essencial nesse meu bate-papo com você aqui? E se a gente explorar a parte equatorial, a zona equatorial de petróleo, ali da foz do Rio Amazonas? Se você pegar o mapa, você vai ver que a Venezuela tem petróleo, as Guianas têm petróleo e chega no Brasil para? Óbvio que não. Inclusive, recentemente, foi descoberta uma nova reserva de petróleo justamente nessa região. Só que a gente tem um problema, que a gente tem um presidente que foi lá, mas não para falar do desenvolvimento do país. Foi lá para fazer palco eleitoreiro, para arranjar conflito com o Trump. Olha aí o vídeo. Se o presidente Trump quiser ficar fazendo guerra com o Irã e fechar o Estreito de Hormuz, nós vamos aqui para o mundo inteiro, a margem equatorial, a 175 quilômetros da Terra. Estamos aqui no meio do mar, descobrindo petróleo maravilhosamente puro, sabe? Que talvez já dá até para encher o tanque do carro e sair andando com ele. Esse sujeito é presidente da República. E quando ele faz essas bravatas, não ache você que isso daí fica impune, não. Isso aí tem um valor. E quem paga a conta é você. Dá uma olhada. Lula anuncia 18,5 bilhões em auxílio a empresas afetadas pelo tarifaço. E aí eu venho com uma pergunta, não só para o Maílson da Nóbrega, mas para todo mundo que é do mercado, acompanha a geopolítica e sabe dos impactos que isso daí tem no cotidiano do brasileiro. Que tal a gente eleger um presidente que, antes de ser presidente, já fala com o Trump, fala com Benjamin Netanyahu, fala com o primeiro-ministro do Bahrein, o Sheikh Salman, fala com o presidente da Argentina, Javier Milei, fala com o presidente do Chile, José Antonio Cast, fala com o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella. A gente tiraria um presidente bravateiro e colocaria um presidente pragmático, que vai dar para você previsibilidade, que não vai trazer para você susto do dia para a noite porque quer fazer palanque eleitoreiro, porque vai se associar ao país que tem, de longe, os maiores investimentos no Brasil. É verdade, a China é o nosso maior parceiro comercial. A gente troca mais produtos com a China. Agora, em termos de investimento, os Estados Unidos está à frente. Então, o investimento americano no Brasil ele é importante. E o que a gente está vendo hoje é um recorde de fuga de capitais. E isso daí faz falta no final das contas, porque o dinheiro fica mais caro para você pegar um empréstimo, abrir uma loja, ou no caso do brasileiro que utiliza muito empréstimo para pagar as suas contas, e aí você acaba caindo naquele cheque especial, naquele juros rotativo que está chegando quase na casa dos 500% ao ano, algo que só tem no Brasil. Isso sem falar, claro, na taxa de juros brasileira, que é uma das maiores do mundo. Então, meus caros, se a gente conseguir ter um bom relacionamento com os nossos principais parceiros comerciais, se nós conseguirmos eleger um presidente que explore o petróleo, a riqueza que Deus nos deu, na foz, ali na zona equatorial, na foz do Rio Amazonas, isso daí, com certeza, não vai nos obrigar a ter que rever coisas como o vira e mexe tentam acusar, e o Bolsonaro falou que já não vai fazer, de cortar BPC, tirar o dinheiro justamente daquelas pessoas que mais precisam. Não tem necessidade disso.
Se você não roubar, reduzir o tamanho do Estado, der previsibilidade, reduzir imposto, não arranjar encrenca com os nossos principais parceiros comerciais e investidores e ainda conseguir explorar a foz do Rio Amazonas, tirar dali o petróleo. E eu não estou nem falando ainda das terras raras, que merecem um vídeo totalmente à parte. Só na foz do Rio Amazonas a gente está falando de 200 bilhões de reais. Tá bom para você? Ah, Eduardo, mas se tiver um acidente, meus amigos, até quando a gente vai continuar sendo um povo trilionário que dorme em cima de riquezas que todos os países gostariam de ter e um índio morrendo de dor de dente? Um favelado sendo aliciado para entrar na boca de fumo? Ou quem consegue alguma prosperidade comprar um carrinho popular usado, porque hoje já não tem mais carro popular zero? O cara perder com uma bala na cabeça porque parou no sinal e um bandido passou do lado dele e levou o carro dele no latrocínio. Até quando? E aqui eu não estou de hipocrisia, não. Quem está falando aqui é um deputado que, inclusive, já assinou a frente parlamentar de um deputado do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o Márcio Gerri. O Márcio Gerri é o presidente da comissão parlamentar que apoia a exploração da margem equatorial. PCdoB, Dó do Rebelo, vocês lembram? Agora não está mais lá. Eu assinei. Por quê? Porque meu compromisso é com o povo, meu compromisso é com os princípios e valores. Nós não somos birutas que a todo momento, dependendo do sabor do vento político, a gente muda, não. E é isso daí que o Flávio vem representar. Ele vem representar o resgate das boas políticas implementadas durante o governo Jair Bolsonaro. Ele fala com orgulho do Paulo Guedes. Ele tem do lado dele a Dani Marques. Vai ter muita gente apoiando. E é só isso que eu queria que vocês levassem adiante. Curtam esse vídeo, compartilhem. O Brasil tem jeito e a gente não precisa sacrificar os mais humildes. Está tudo dentro do plano de governo do Flávio Bolsonaro. Tendo pragmatismo, a gente vai dar previsibilidade, vai conseguir reduzir os tributos, gerar mais emprego e realmente fazer o Brasil deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.